Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, da Resenha com Magalhães, para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Hoje, dia 22 de dezembro de 2022, aniversário da minha irmã, Cláudia Magalhães. Ô irmãzona, um beijo, muitas felicidades, tudo de bom na sua vida e que você consiga conquistar mais e mais e mais e mais. Ontem foi aniversário da minha mãe, dia 21. Hoje, aniversário da minha irmã, dia 22. Somos 4, né? 3 homens e uma menina, que é Cláudia Magalhães. Um abraço, um beijo, irmã. Bom, o papo agora é o futebol carioca, tá? Vamos falar aqui rapidamente o que está acontecendo até o prezado momento no futebol carioca, que eu tenho até um grande amigo, tem um canal, né, fala do futebol nordestino, o Ronexon, lá do canal 2x1, um abraço, meu parceiro. Ele me fez uma pergunta, eu estava preocupado, o que está acontecendo no Fluminense, porque o Bahia está pegando muito jogador do Fluminense. Aí eu respondi a ele, falei, cara, eu dei uma resposta para ele, porque ele precisava saber, né, não mal criado, mas expliquei a ele o que está acontecendo no Fluminense, que na verdade não está acontecendo nada de ruim no Fluminense, pelo contrário, né. Aí ele, tá, entendi. Então é sobre o futebol carioca que a gente vai falar nesse momento, as movimentações aí de Vasco, Fluminense, Botafogo e Flamengo. Falar rapidamente também sobre a transmissão do futebol carioca, do Campeonato Carioca, e o imbróglio que deu rapidamente também aí em relação ao din-din, né? Como é que ficou essa situação do din-din da transmissão do futebol carioca. Então eu peço a você, meu amigo torcedor carioca, torcedor brasileiro que acompanha o canal Resenha com Magalhães, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários, entre no nosso WhatsApp, que é o 022 9922 541512, está aqui embaixo na descrição do canal. Você vai lá, diz o seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time. Só para lembrar, para falar de futebol, não é para falar de política e de religião. E se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através de Pix, que é o número do nosso WhatsApp, você pode ajudar através de Superchat, quando estiver dando live, e você pode ajudar através do clube de membro do canal Resenha com Magalhães, aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração com cifrão que está do lado do compartilhar. Valeu? Vamos lá então, galera. Primeiramente, a Band, né, comprou os direitos de transmissão do futebol carioca até 2025. Vai pagar, se não estiver enganado, 50 milhões por ano. Porém, Botafogo e Vasco estão fora. Já tinha tido uma briga muito grande na FERJ, né, na Federação de Futebol do Rio de Janeiro, né, entre Flamengo, Botafogo, Fluminense e Vasco, um rolo danado. Primeiro ficou o Flamengo de um lado, Fluminense, Botafogo e Vasco de outro. Agora o Fluminense conseguiu se acertar. Final das contas, Botafogo e Vasco ficaram de fora. Na verdade, no início, ninguém gostou muito, porque o Flamengo ia ganhar mais do que o restante. Aí colocaram a culpa no Flamengo. Aí depois o Fluminense foi lá, se acertou, conseguiu aumentar um pouquinho mais, o Fluminense ficou quieto, juntou também, isso aqui já tá bom pra gente, mas Botafogo e Vasco não gostaram, então não fazem parte dos direitos de transmissão da Band. Mas vamos lá, galera, olha só. Esse é o meu ponto de vista, você pode não pensar assim. Botafogo e Vasco iam aceitar dividir o valor em igualdade de condições com os 12 clubes que estão no Campeonato Carioca, acho que são 12. Ia dividir. O Fluminense, o Botafogo e o Vasco iam aceitar ganhar a mesma coisa que o Volta Redonda, por exemplo? Duvido. Duvido que iam querer ganhar a mesma coisa. Iam querer ganhar mais. E por que o Vasco e o Botafogo iam querer ganhar mais do que o Volta Redonda? Porque o Vasco e o Botafogo dão mais mídia que o Volta Redonda. Não é isso? Não dá mais audiência que o Volta Redonda? Foi isso que o Flamengo fez. Quem é que dá mais audiência no futebol carioca no momento? É o Flamengo. Na verdade, o Flamengo dá mais audiência no futebol brasileiro. O Flamengo pode pedir mais. Se a FERJ vai pagar ou não, o problema não é do Flamengo. O Flamengo pede quanto ele quer. Agora, se a FERJ paga, o problema é da FERJ. O problema é da FERJ. Então, eu peço quanto eu quero. Igual eu vou vender um carro. Eu peço quanto eu quero. Se eu vou conseguir vender ou não, outros 500. Agora, se eu peço um valor alto, você paga, o problema não é meu, o problema é seu.
Não vem me chamar, pô, você é cruel vender o carro caro. Eu vendi o preço que eu queria. Se o cara comprou, o problema é dele. Esse é o fato. Esse é o fato. Então, o Flamengo pediu um valor, a Ferg deu, depois reclamaram, aí teve uma outra reunião lá, não teve nada. O Vasco, Botafogo, Fluminense soltaram uma nota, o Flamengo soltou outra. Bom, no final das contas, Flamengo e Fluminense conseguiram o valor. O Flamengo acho que abaixou um pouco, não sei, também não sei como é que foi, aumentou um pouquinho. Fluminense, como Botafogo e Vasco saíram, então ficou melhor para Flamengo e Fluminense. Ficaram lá com a parte, o Flamengo ficou com 20 milhões, o Fluminense ficou com 14 e 2 milhões para o restante dos times, com exceção de Botafogo e Vasco, que não vão ganhar nada, porque não aceitaram o acordo. Bom, então vai passar na Band o Campeonato Carioca. Todos os times vão passar lá na Band, com exceção de Botafogo e Vasco. Porém, Botafogo e Vasco vão passar quando forem visitantes. Quando eles forem visitantes, o jogo vai passar. Quando for mandante, não vai passar. Beleza? Eu não sei como é que o Vasco e o Botafogo vão fazer. Provavelmente os seus canais, né? Vão passar. Eu não sei se pode vender os seus jogos para outro canal, tipo, o SBT quer comprar os jogos de Botafogo e Vasco. Se puder, de repente, eu acho que eles até vendem para Botafogo e Vasco ou para alguma outra emissora que possa acontecer. Mas quem comprou os direitos foi a Band até 2025. Beleza? Então vamos lá agora rapidamente aqui para as movimentações, né, que os clubes estão fazendo até esse prezado momento. Deixa eu abrir aqui a minha página. Vou começar aqui pelo Vasco da Gama, né? Começar pelo Vasco da Gama. Vasco da Gama que dispensou muitos jogadores. Vasco da Gama precisa montar um time, né? Vasco da Gama precisa montar um time porque o time do Vasco disputou a Série B, sofrível, e você não imagina aquele time jogando em Série A. Vai cair de novo. Então, o Vasco precisa montar um time. Não é, o Vasco vai se reforçar. Não. O Vasco precisa montar um time. O Vasco precisa montar um time. Vai ter alguns jogadores aí que jogaram a Série B, vão continuar no Vasco? Vai ter alguns jogadores, tipo o Nenê, vai continuar, mas o Vasco precisa montar um time, senão, vai ter problemas gravíssimos na Série A. Então vamos lá, cara. O Vasco dispensou, como eu falei, muitos jogadores e está começando a contratar. O Vasco ainda não tem um time, tá? O Vasco ainda não tem um time. O Vasco tem que montar um time para primeiramente para o início do Campeonato Carioca e continuar para montar um elenco para a Série A. Tá? Então, aqui no Rio de Janeiro, o único que precisa montar um time é o Vasco, porque o restante já tem time. Tem que se reforçar. O Vasco não, tem que montar um time. Então o Vasco até agora trouxe o Maurício Barbieri, o treinador, né? Houve muitas críticas que se esperava um treinador estrangeiro, mas não foi isso que aconteceu, foi o Barbieri. Trouxe o atacante Pedro Raul, né, um centroavante que já jogou aqui no Botafogo. Vi até alguns canais do Botafogo dando uma desdenhada do Pedro Raul. Já passou, não. Pedro Raul é outro nível, o Botafogo já tem outro nível. Escutei alguns canais do Botafogo falando disso. O Botafogo já tem outro nível, o Pedro Raul já não se encaixa mais. Porra, foda, hein? Mas, fazer o quê? Bom, Pedro Raul, vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro, bom centroavante, cara alto, de qualidade, sabe jogar embaixo, sabe fazer um pivô, mas precisa, né, que alguém chegue perto dele, tabele, façam dois, jogadas de linha de fundo para cruzamento dentro da área. Então Pedro Raul proporciona tanto jogadas por baixo para ele fazer um pivô, que ele é um cara de 1,92 m, ele sabe segurar bem a bola para o meio campo chegar, e também é um grande finalizador dentro da área, principalmente na bola aérea, pela altura que ele tem. Então, boa contratação do Vasco, Pedro Raul. Trouxe o Patrick de Luca, volante do Bahia, ex-Bahia, ficou lá durante um bom tempo. O Patrick fez mais de 100 jogos pelo Bahia. A torcida do Bahia deu graças a Deus que ele foi embora, né? A torcida do Bahia, grande parte, está fazendo a mesma coisa que a torcida do Botafogo está falando que alguns canais, tá?
estão fazendo o Pedro Raul. Não, agora não. Pedro Raul não serve mais para o Botafogo, já foi. Mais ou menos, não, Patrick de Luca era para o Bahia quando ainda não era SAF. Agora que o Bahia é SAF, Patrick de Luca não serve. Pô, mas eu estou escutando a SAF do Bahia querer contratar o Wellington, que está no Fluminense. Pô, tá de sacanagem. Só podem estar de sacanagem. Mas... Então, Patrick de Luca é um jogador ali de uma segunda prateleira, novo, mas que, na minha opinião, o Patrick de Luca é um jogador de 1,80 m. Ele tem qualidades para crescer. Ele tem qualidades para crescer. Tá? Então, vejo Patrick de Luca. Uma certa aposta pela idade, mas vou repetir, eu vejo qualidade. Agora, Luca, ele só quer ser chamado de Luca. O Luca, eu vejo qualidade de ele crescer. E eu vou torcer para ele crescer e queimar a língua de muito torcedor. E vai ter torcedor do Bahia que vai estar escutando, vai vendo esse vídeo aqui. Vai ter torcedor vendo. E vai entrar aqui no canal. Tu tá querendo sacanear que tu não gosta do Bahia. Não, eu gosto sim do Bahia. Só que a torcida não gosta do cara. Bom, eu acho ele um bom jogador e acho que ele foi criticado além do que se podia em um time muito fraco, aonde ele participava. Mas cada um tem o seu ponto de vista. Tá? Trouxe o lateral esquerdo e zagueiro Léo, né? Foi do Fluminense, foi lá para São Paulo, ficou bom tempo, agora volta aqui para o futebol do Rio. Outra boa contratação, é um cara que chega bem à frente, jogou do lateral esquerdo, tá de zagueiro agora, vai ajudar bastante o Vasco da Gama. Ele tem uma boa saída de bola, então outra boa contratação. Não é o Vasco não está contratando nenhum top, nenhuma primeira prateleira, mas está ali na segunda prateleira para montar um time competitivo. O Vasco tem que fazer mais ou menos o que o Botafogo fez. O Botafogo cometeu alguns erros no início. O Vasco tem que se apegar nesses erros que o Botafogo cometeu, porque o Botafogo começou com um time e terminou com outro. O Vasco tem que tentar fazer que isso não aconteça, que não tenha que mudar tanto, que tenha que contratar tanto no meio da temporada para salvar a temporada, igual o Botafogo fez. O Botafogo começou de um jeito e teve que terminar de outro, porque senão a temporada ia ser complicada. Acabou que a temporada do Botafogo foi muito boa, porém teve que mudar quase que tudo no meio da temporada. Então o Vasco tem que se ligar nisso para isso não acontecer, porque senão você perde tempo e dinheiro, né? Tem aí alguns jogadores que foram que renovaram. Os dirigentes do Vasco, da SAF do Vasco, né? Ainda não me acostumei muito com isso. Ainda está na minha cabeça Vasco uma coisa e SAF é outra. Então eu vou continuar com esse meu ponto de vista, daqui a pouco sai. A SAF do Vasco, o diretor lá da SAF do Vasco, estão indo, parece, para São Paulo para ver lá o Piton do Corinthians, o Gabriel Menino do Palmeiras. Então são dois jogadores também da segunda prateleira para fazer um time competitivo. Só com essas contratações ainda não tem um time. Mas se o Vasco for nesta linha, vai fazer um time competitivo, que é óbvio, quando chegar na metade do ano vai ter que se reforçar um pouquinho mais. Mas de repente na metade do ano o Vasco já tem um time, né? Aí é só se reforçar. Então, as contratações do Vasco da Gama, sinceramente aí, Pedro Raul, Patrick, Léo Pelé, pode estar vindo Piton, Gabriel Menino, para mim são contratações bem razoáveis aí e que faz, né, o time ter uma cara mais competitiva, até porque o Vasco, que subiu, quase que não sobe, porra, não dá para jogar a Série A. Vamos agora aqui para o outro SAF, para do Botafogo. O Botafogo é teu prezado no momento, renovou com o zagueiro, Vitor Coelho, Matheus Nascimento, Jefinho parece que vai ficar, também dispensou alguns jogadores, mas o Vasco tem um time. O Botafogo já tem o time. O Botafogo já está
num degrau acima do Vasco da Gama. O Vasco tem que montar um time. O Vasco tem que fazer o que o Botafogo fez esse ano, montar um time. O Botafogo já tem um time. Um time que terminou o ano de 2022 bem competitivo, quase que pega uma pré-Libertadores. Então agora o Botafogo vai se reforçar. O Botafogo até o presente momento trouxe o zagueiro Marlon Freitas e o Caio Vitor, o meio-campo do Volta Redonda. Tem muita especulação aí, especulação de vários jogadores. Tem aí, parece, não sei se já acertou, estava para acertar, ou se acertou ainda não foi divulgado. É o zagueiro do Independente Del Valle, Luiz Segovia, que é muito bom zagueiro, muito bom zagueiro. Se realmente tiver no Botafogo, vai ajudar muito. Então o Botafogo não está muito forte no mercado. Talvez o Dexter também esteja naquela situação que ele estava comprando, né? Estava comprando lá um outro time, acho que o Lyon, se não estiver enganado, e deu até um atraso de pagamentos de algumas coisas, fluxo de caixa, para coisa e tal, mas que vai acertar tudo até o final de dezembro, até semana que vem, até acabar o ano, vão chegar mais contratações aí para reforçar o time. O Botafogo já tem um time, já está um passo à frente. Agora é reforçar com peças em locais específicos. Não precisa mais jogar dinheiro, gastar, já encontrou o time. Agora é indo reforçando até começar realmente a disputar os títulos. E o que a torcida do Botafogo espera é que 2023 já tenha um salto maior em relação à competitividade e chegar mais forte nas competições. Mas até o presente momento o Botafogo ainda está bem devagar nas contratações. Neste momento, apenas duas, de Marlon Freitas e Caio Vitor. O Marlon Freitas é um bom jogador, um volante. O Caio Vitor, sinceramente, eu não lembro. Vamos lá, Fluminense. Fluminense é o que, dos times aqui do Rio, acho que é o que mais contratou. Tá? Trouxe o lateral Guga, né? Lateral, hoje que é lateral direito, se eu não estiver enganado, do Atlético Mineiro. Trouxe Vitor Mendes, Keno, Lima e o Jorge. Jorge, lateral do Palmeiras. Jorge, para quem não lembra, Jorge da base do Flamengo, jogou muito bem no Flamengo, foi vendido lá para fora, rendeu um pouquinho, depois caiu, rodou por aí, bateu no Palmeiras, mas no Palmeiras não conseguiu jogar. Mas é bom jogador. Mas, pelos últimos tempos, não rendeu nada. Será que vai render no Fluminense? Será que o Diniz vai conseguir fazer ele render? A gente espera que sim, que é um garoto novo e tem muita qualidade. Trouxe o Lima, meio-campo Lima, que estava no Ceará, que foi rebaixado. Bom, o Lima é um meio-campista. Não é um camisa 10, é um camisa 8, que já jogou de atacante pelo lado do campo, já jogou de segundo atacante, já jogou de armador, mas ele não é um grande armador, ele não é um grande jogador pela ponta e ele também não é um grande jogador como segundo atacante. Ele é mais ou menos nessas posições, ou seja, ele é um nota 7. Ele é um cara para compor o elenco, é um cara muito tático, você pode usar ele muito tático, ele tem uma certa habilidade, ele não é um queixo duro, ele tem uma certa habilidade, mas ele não é específico. Ele joga pelo lado direito, ele é o segundo homem, ele é o meio campo. Ele é mais ou menos em todas essas posições, então é um cara para compor o elenco ali. Sinceramente, eu não vejo o Lima como titular, mas um cara para compor o elenco e ajudar ali, que ele pode jogar em várias posições, e isso pode ajudar o Diniz. Tem o Keno, atacante, né? Que para mim o Keno já está na prateleira acima, não é a segunda prateleira, para mim o Keno é na primeira prateleira. O problema do Keno é não jogar muito, acabar se machucando muito. Isso faz ele cair para a segunda prateleira, mas ele não se machucando, ele é a primeira prateleira. Muito bom jogador, e eu torço muito que o Keno pare de se machucar, tá? Porque você imagina, né? Provavelmente o Guga deve estar vindo para ser o lateral, apesar que o lateral do Fluminense é um lateral que veio do Ceará, se eu não estiver enganado, agora me fugiu
o nome dele, mas acredito que o Jorge seja o lateral esquerdo. Então teremos pelo lado esquerdo o Jorge Keno, pelo menos de nome dá um peso, e são dois jogadores de muita qualidade. Você tem o Arias ali na frente, você tem o Gandro, você tem o Cano. Então você faz um lado esquerdo e um meio campo com muita força. Tem o Guga, que chega pelo lado direito também, é Samuel Xavier, né? Que era do Ceará. Então, o Fluminense, na minha opinião, se reforçou muito bem. Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem mesmo. O André, o volante, tá ficando, o Fábio ficou. Ou seja, dos times do Rio, o Vasco... dos times do Rio, o Fluminense, até o presente momento, é o que melhor se reforçou. O Botafogo precisa se reforçar, mas só trouxe 2 peças, ainda é pouco. O Vasco precisa de um time. Falar em Vasco, eu esqueci de falar. O volante do Vasco, né? O garoto de 18 anos, que jogou muito a Série B, parece que está indo embora. Aí, acho que parece 20 milhões de euros ou 40 milhões de euros, acho que dá mais ou menos 220 milhões de reais, parece que está indo embora. Mas o Vasco está precisando de dinheiro, precisa vender o garoto, o Andrei. O Vasco precisa vender o Andrei. O Vasco não é um novo rico. Não dava para segurar o Andrei mais um pouquinho? Tá precisando tanto de dinheiro o Vasco assim. Não dá para segurar o garoto? Parece que o garoto já está indo embora, né? Parece que está indo para o Chelsea, né? Uma pena. Porque, irmão, se ele fica mais 2 anos, ele só tem 18 anos, fica até os 20 anos depois da vendida, ele ia render muito no Vasco da Gama com um time mais forte. Mas, fazer o quê? Uma pena. O novo rico já vendeu, é o que parece. Então, voltando aqui para o Fluminense muito forte em 2023. Gostei das contratações do Fluminense. Agora tem que render, né? Os nomes são muito bons. Igual o do Vasco, eu também gostei ali dos nomes do Vasco. Mas nome não joga. Mas o que a gente pode fazer, esse panorama. Agora, gostei do que o Vasco trouxe, gostei do que o Fluminense trouxe, gostei muito do que o Fluminense trouxe. Botafogo é basicamente o mesmo time. Os 2 jogadores que estão chegando a princípio é simplesmente para compor elenco. E o Flamengo? Bom, o Flamengo não contratou ninguém. O Flamengo, na verdade, só comprou o Ayrton Lucas, né? Renovou com alguns jogadores, mas contratar o Flamengo não... contratou. O treinador Vitor Pereira, que não ficou no Corinthians. Então, o Vitor Pereira, com a sua comissão técnica, está chegando. Então, o Flamengo, até o presente momento, só contratou o treinador. O Vasco contratou o treinador. O Botafogo ficou com o mesmo treinador, o Fluminense com o mesmo treinador. Então, o Flamengo, até o presente momento, só contratou o treinador. Mas o Flamengo, diferentemente de Fluminense, Botafogo e Vasco, o Flamengo tem um time montado, Precisa ali se reforçar? Lógico que precisa. Saiu o Rodinei, o Diego Alves saiu, o Diego saiu, então precisa repor essas peças que saíram. Mas o Flamengo não precisa ficar desesperado ao mercado. O Flamengo vai contratar, pelo que eu estou vendo, jogadores que vão vir no mínimo para disputar posição. O Flamengo não quer pegar O Flamengo se trouxer jogadores, se o Flamengo trouxer jogadores, são jogadores para disputar a posição. Pode ser que a única posição que não dispute seja do Arrascaeta. Que o jogador que vier vai ser para ser reserva do Arrascaeta. O problema é que o Arrascaeta também está tendo muitos problemas físicos. Então talvez o jogador que venha também vai jogar muito naquela posição do Arrascaeta. Mas até o prezado momento, o Flamengo só contratou o treinador. Vou repetir. O Flamengo não precisa sair igual um louco. O Flamengo tem um time. O Flamengo é o atual campeão da Copa do Brasil e da Libertadores. E os jogadores que saíram já não estavam contando mesmo, com exceção do Rodinei. Tá? Então, tá aí o papo sobre o futebol carioca até o dia 22 de dezembro de 2022. Um grande abraço, até mais. Já vou desejando logo um Feliz Natal para todo mundo. Um beijo e aproveitem junto com a família.
A família é tudo. Não se enganem. A família é tudo. Um abraço. Tchau.